Boa tarde, pessoal. Hare Krishna. Então, estamos começando a quinta semana de Tarde do Dharma. Nem imaginava que ia render tanto, mas legal, eu tenho um monte de pergunta ainda para responder. A de hoje é uma pergunta interessante, o que é Lokadharma e qual a sua utilidade, né? Então, o que é... Não era qual a relação entre Dharma e cultura? Então, Lokadharma, a palavra Lokadharma, Loka significa mundo. E Dharma, né? Então, Lokadharma é o Dharma do mundo, ou seja, o Dharma das culturas. Ou seja, qual o papel da cultura em relação ao Dharma? Essa foi a pergunta. Então, assim, primeiro, entender o que é cultura, né? A gente precisa saber o que é cultura para poder falar sobre qual é o papel da cultura no cumprimento do Dharma. Então, assim, bem, primeiro que se a gente vê a definição de cultura, a gente vai ver que tem vários antropólogos que vão falar que não existe uma definição de cultura, é impossível você explicar o que é cultura, cultura é algo que você só pode viver, algo que você não pode explicar. E aí vai ter outro grupo de antropólogos que vai falar que não, cultura é tudo aquilo que é feito pelo homem, tudo aquilo que não é assim inerente ao mundo, tudo aquilo que não é biológico, tudo isso é cultura, né? Então, linguagem é cultura, os artefatos que a gente cria é cultura, os conceitos que nós criamos são cultura, a forma de relacionamentos que a gente cria é cultura, tudo isso é cultura. E aí, assim, aqui não cabe esse tipo de discussão, definir o que é cultura. Eu particularmente concordo mais com esse segundo tipo de definição e vamos aqui usar isso, né? Cultura é tudo aquilo que é feito pela gente, né? Tudo aquilo que é uma criação humana. Assim, uma criação humana pela qual a gente vai interagir com esse mundo. Então, assim, qual é a declaração a respeito de cultura que a gente tem na Bhagavad Gita? Porque, bem, quem dá a definição de Dharma é Krishna, né? Dharma, como a gente já falou muitas vezes, é uma expressão do desejo divino, é a forma que Deus tem de manter esse mundo funcionando de forma adequada. Então, quem vai saber definir qual é o papel da cultura dentro do Dharma é o próprio Deus. E o que Krishna fala sobre cultura no Bhagavad Gita? Bem, Krishna fala uma coisa realmente chocante. Quando ele está conversando com Arjuna, logo no começo da Bhagavad Gita, ele vai falar para Arjuna, assim, na boa, você tem que transcender tudo aquilo que os Vedas disseram para você, tudo aquilo que a cultura védica disse para você. Então, uma coisa assim bem marcante, né? Krishna fala para Arjuna que Arjuna tem que transcender, inclusive, a própria cultura védica, a própria cultura que gira em torno assim dos próprios ensinamentos da tradição de yoga. Ele fala que essa cultura você tem que transcender porque tudo bem, assim, é uma cultura que gira em torno da busca pelo conhecimento, na palavra Veda significa conhecimento, a cultura gira em torno disso. Assim, os Vedas vão explicar como funciona esse mundo e a cultura védica vai ser uma cultura construída em cima dessa explicação, mas ele fala na boa, assim, não existe transcendência enquanto você ainda estiver preso a algum pensamento humano. E a cultura é humana, ainda que seja uma cultura feita em valores espirituais, ainda assim ela vai ser humana, né? E por ser humana ela vai estar presa aos modos da natureza, bondade, paixão, ignorância. E assim, dentro de cada cultura sempre vai existir bondade, sempre vai existir paixão, sempre vai existir ignorância. Krishna fala, tem uma hora que você vai ter que transcender isso, você vai ter que se tornar indiferente a tudo que foi dito, né, pelos Vedas, pela cultura védica. Então a gente vê que Krishna é altamente contracultural, altamente alternativo nesse sentido, né? Ele vira e vai falar, olha, extrapole a cultura, não se prenda à cultura, não se condicione à cultura. Por outro lado, se a gente vê um exemplo da vida do próprio Krishna, apesar desse momento ele estar falando isso, se a gente vê o contexto, quando Krishna é Deus, né? E Deus que vem nesse mundo, mas quando Krishna vem nesse mundo, próprio Krishna, assim, se a gente vê as descrições que tem no Bhagavatam, nos Puranas, nas escrituras que descrevem a vida de Krishna, a gente vai ver que Krishna segue a cultura da sua época, mesmo no que ela era, assim, não transcendente, né? Então, por quê? Como assim a gente pode resolver esse paradoxo? Se por um lado Krishna deveria estar agindo de forma exemplar, né, de acordo com seus próprios ensinamentos, por outro lado ele ensina outra coisa, né? Ele ensina que a cultura nos limita, que temos que transcender a cultura e depois ele se comporta como um cidadão dentro da sua cultura. Então, assim, uma coisa que dá pra gente entender é que toda cultura ela vai ter três tipos de relação com o Dharma, ou três tipos de relação com o que Deus, com o que Krishna expressa como a sua vontade e o seu projeto para esse mundo funcionar. Primeiro, uma cultura ela pode ressaltar valores
relacionados com a explicação de Krishna, com o desejo de Krishna, né? Por exemplo, quando Krishna fala no capítulo 16 da Bhagavad Gita, quais são as qualidades divinas, né? Quais qualidades assim ornamentam o nosso caráter, fazem com que a gente tenha uma personalidade sublime, que a gente se comporte de uma forma que assim corresponde aos princípios do Dharma. Uma das coisas que Krishna vai falar é que ele vai falar que nós temos que ser gentis. E aí tem culturas que vão destacar o papel da gentileza, né? Assim, que vão enfatizar isso. Por exemplo, a gente viu na última Copa do Mundo o papel da gentileza, né? Assim, para o japonês, né? Os japoneses, quando eles iam nos estádios assistir os jogos de futebol, eles sempre eram mais, assim, a torcida mais cordial, mais bondosa com os outros jogadores, outros torcedores. E quando terminava o jogo, que todo mundo ia sair para festejar, para comemorar, para fazer alguma coisa, os japoneses eles iam lá e limpavam o estádio inteiro. Eles nem esperavam os funcionários que tinham sido contratados para limpar, para eles fazerem isso. Não, eles mesmos iam lá e limpavam como um gesto de retribuição. Já que o pessoal proporcionou para eles aquele momento de entretenimento, agora eles tinham que retribuir limpando todo o estádio, né? A gente sabe que os japoneses eles têm a gentileza como um dos principais valores culturais para eles, né? Até o Japão é conhecido como o país mais gentil do mundo, né? Então, isso é um valor assim, tradicional do Japão. A gente sabe que aqui no Brasil, nos países latinos de uma forma geral, a gentileza ela já é encarada de outra forma, né? Tem algumas pesquisas acadêmicas que mostram que nos países latinos, principalmente no Brasil, a gentileza ela normalmente é confundida com hipocrisia, né? Quando o cara é muito gentil, você desconfia assim, que ele está pensando, né, que ele tá sendo gentil para te enganar depois, né? Como uma forma de te seduzir, de mostrar um caráter que ele não tem. Então a gentileza aqui ela é meio... Nos Estados Unidos também tem um pouco dessa visão, né? Tanto que o Popeye, né? Aquele marinheiro dos desenhos, ele tem uma frase assim, que ele falava antigamente que era eu sou o que sou, isso é tudo o que sou, né? Tipo assim, ele é o símbolo que ele não é hipócrita, né? Ele é o símbolo da honestidade. Eu sou isso aqui mesmo, se eu não for gentil, pelo menos eu tô sendo honesto. Eu tô mostrando como eu sou. É assim que eu sou e eu não vou mudar. Assim, a gente tem esse tipo de visão em relação à gentileza. Né, que não é certo eu me comportar mecanicamente, mesmo sem querer, de uma forma educada, porque aí eu não vou estar sendo eu mesmo, não vou estar sendo verdadeiro. Mas não é isso que Krishna fala. Krishna fala que você tem que ser gentil mesmo sem querer, como uma austeridade. Você não quer ser gentil, mas você vai ser porque o outro é uma alma espiritual e o outro não pode ficar sujeito à sua variação de humor, aos seus problemas pessoais. Então, por exemplo, aí a gente vai ter no Japão um traço cultural que é totalmente edificante, totalmente, assim... compatível, e mais do que compatível, favorável para a cultura do Dharma, favorável com os ensinamentos de Krishna. Pô, então beleza. Nessa cultura a gente vai ver um traço de algo que é compatível, né? Algo que aponta, algo que assim favorece um aspecto do Dharma. Legal. Quando na sua própria cultura ou em qualquer cultura você encontrar algo que age e se comporta dessa forma, que ilumina o conhecimento de Krishna, né? Que realça, que se direciona para o conhecimento de Krishna, ok, aquela parte da cultura ela pode ser totalmente compatível com o Dharma, você não deveria rejeitar ela. Então esse é o primeiro caso, o caso simples, né? Segundo caso também é simples, quando algum aspecto de uma cultura é totalmente desfavorável para o Dharma, algo assim alheio, adverso ao Dharma, né? Então a gente vai ver que tem culturas que tem coisas que para aquela cultura é algo extremamente normal, extremamente tradicional, clássico, mas que é uma abominação diante dos ensinamentos de Krishna, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, algumas tribos indígenas ainda têm o hábito de quando você, por exemplo, tem gêmeos ou então uma criança nasce com algum defeito físico, você tem que matar aquela criança ou matar um dos gêmeos porque ele representa o mal encarnado naquela tribo e todo tipo de problemas vão vir para aquela tribo, né? Vai vir peste, vai vir fome, vai vir miséria, então é melhor você matar um bebê do que deixar a tribo toda perecer. Existe esse tipo de concepção totalmente ignorante, né? E aí existem ONGs e tudo, né, que tentam combater esse tipo de infanticídio, proteger essas crianças que são vítimas, né, desse abuso cultural. E aí vão ter antropólogos, né, que vão chegar e vão falar, sempre vai aparecer um acadêmico francês que vai falar, não, é melhor você deixar essa criança morrer do que deixar uma cultura, uma tradição inteira morrer. Assim, pode ser que academicamente isso faça sentido, de acordo com Krishna isso faz sentido algum, porque
você tá tirando a vida de um inocente, você está tirando a vida de outra pessoa, isso é totalmente abominável, totalmente contrário ao Dharma. Se essa cultura fala isso, se essa cultura fala isso há muito tempo, essa cultura está errada e é melhor que ela acabe mesmo. Pelo menos esse aspecto dela é bom que acabe, porque isso é algo violento. Violência é violência em qualquer lugar. Não é que, aqui isso é violento, aquilo não, né? Matar alguém, matar um inocente, matar um bebê é violento numa cultura e na outra não é. Matar é matar e matar um inocente é absurdo. Em qualquer cultura, é violência, né? Então, assim, é um perigo, né? A gente ficar idolatrando a cultura, achando porque algo é feito repetidas vezes num local, que não, que aquilo ali é normal para aquela cultura. Se é errado, se contraria o Dharma, é errado, né? Por exemplo, nenhum de nós acharia normal escravidão. Escravidão também é algo que é totalmente contrário aos princípios de Krishna. Mas escravidão já foi, mesmo na nossa cultura e em outras culturas, algo totalmente culturalmente aceito, né? Então, assim, se a gente é contra a escravidão na nossa cultura hoje, a gente tem que saber que ela já foi cultural em outro tempo. E assim, se a gente não está mais sob o jugo da escravidão, pelo menos da escravidão legalizada, é porque houve um movimento de contracultura que denunciou esse problema cultural, né? Inclusive, durante a Guerra Civil Americana, os escravagistas do sul dos Estados Unidos, eles usavam isso como argumento. Eles falavam, não, tudo bem, vocês estão pensando em valores humanos na hora de libertar o escravo, mas isso vai ser uma coisa terrível, porque tudo bem, você vai estar dando liberdade para algumas pessoas, mas você vai estar acabando com toda uma cultura. Eles usavam exatamente esse argumento que o pessoal hoje em dia usa em relação a essas tribos. Isso não faz sentido, né? Quando algo é contrário à nossa cultura, quer dizer, quando a nossa cultura contraria o que Krishna está falando, que é certo, a cultura está errada. Ponto, né? Não temos o que discutir a respeito disso. Então, quando a cultura ela contraria Krishna, quando a cultura contraria Krishna, a cultura está errada. Então, esse também, né? Tranquilo. Agora, o ponto de confusão é a zona nebulosa. Quando a cultura parece nem contradizer e nem favorecer o que Krishna está falando, mas é totalmente neutra. Às vezes a cultura age dessa forma. Então, nesse ponto, a gente segue a cultura, mesmo ela não tendo nada a agregar o valor, valor cultural para o caminho do Dharma, ou a gente nega ela, né? Porque, bem, a cultura também já não vai estar ajudando em nada. Então, essa é a questão do Loka Dharma, né? Assim, desse Dharma cultural. Eu devo seguir a cultura quando ela é neutra em relação ao que Krishna está falando ou não? E aí tem alguns pontos, assim, que é importante a gente entender, né? Algo que acontece quando a alma ela vem parar nesse mundo material é que ela sofre 4 processos de alienação. Ela se torna alienada da sua relação com Deus, ela se torna alienada da sua própria identidade, né? Perde sua própria identidade, ela se torna alienada da relação que ela tem com as outras almas e ela se torna alienada de qual é o papel desse mundo que ela está agora, qual é o papel dessa energia que ela está habitando. Então são as 4 alienações da alma condicionada, né? E aí, uma coisa interessante é que a alma, ela está vivendo num ambiente... Assim, a alma ela já está vivendo uma situação de alienação quando ela está cercada pela matéria. Dentro dessa situação de alienação, ela tenta compensar isso fazendo o quê? Fazendo uma conexão cultural. A cultura, ela permite que a gente tenha esse tipo de abrigo, né? A cultura, ela vai fazer com que a gente sinta parte de algo maior do que a gente, vai fazer com que a gente sinta algum tipo de conexão com outras pessoas que compartilham a mesma cultura que a gente. E nesse sentido, a cultura ela pode ser algo muito favorável, né? Porque pela cultura a gente pode ir sanando essas alienações à medida que a gente alia a cultura com o Dharma, né? Então, é isso que Krishna faz quando ele vem a esse mundo, né? Por exemplo, se tem coisas na cultura dele que eram neutras em relação ao Dharma, Krishna seguia aquelas coisas para poder criar um vínculo com aquelas pessoas que estavam vivendo na mesma cultura, né? Para poder criar um tipo de relacionamento com elas. É muito importante a ideia de relacionamento para a alma. Isso faz parte da psicologia da alma se relacionar com outros seres, né? Chaitanya, que é a última encarnação de Krishna, também, né? Chaitanya também era totalmente contracultural, no mesmo sentido de que Krishna. Ele rompe vários paradigmas filosóficos, teológicos da época, até comportamentais, mas onde a cultura dele não tinha nada a favorecer, mas também não tinha nada a atrapalhar o Dharma, ele entendia que tudo bem, e ele vivia aquela cultura, né? Alguma cultura nós precisamos viver, e um ponto é que não existe cultura transcendente. Toda cultura vai ser feita dos 3 modos da natureza. Toda cultura vai ser feita de bondade, de paixão e de ignorância. E aí,
a gente sabe que tudo aquilo que é feito na bondade pode ser espiritualizado, pode ser usado no processo de yoga para ser conectado com Deus. E quando isso é feito, pronto, aquilo se torna perfeito, né? Então, isso é um ponto, né? Toda cultura vai ter a influência dos três modos. E aí a gente entende que tudo aquilo que está na bondade, tudo aquilo que é neutro, que não é diretamente espiritual, mas que é neutro e está na bondade, aquilo pode, de alguma forma, ser purificado e ser usado, né? Para a gente poder entender melhor até os princípios que Krishna está falando. Então, tudo aquilo que a gente entende nesse mundo, nossa compreensão sobre qualquer assunto, vai passar pelos filtros culturais. A gente não deixa nunca de ser influenciado pela nossa cultura. Até quando a gente tenta entender o que Krishna está falando. Até quando a gente tenta entender o que Krishna está falando, a gente vai tentar entender o que ele está falando através da nossa própria cultura. E aí, quando a gente entender, a gente vai aplicar esse conhecimento na nossa cultura, né? E aí, a nossa cultura vai nos influenciar de novo e a gente vai tentar entender mais o que Krishna está falando a partir da visão da cultura. Agora, uma coisa que nós temos que ter cuidado é fazer um equilíbrio prudente entre essa relação entre cultura e Dharma. Obviamente a gente vai ser influenciado pela cultura, nunca podemos achar que a nossa cultura vai deixar de nos influenciar, temos até um vínculo mais do que psicológico, né? Assim, com a cultura, a gente vai ter um vínculo até kármico com a cultura, né? Isso a gente vai entender pela cultura védica, né? A gente tem um vínculo kármico com a nossa cultura. Agora, a gente nunca pode deixar a cultura sobrepujar o Dharma. A gente nunca pode adaptar a essência dos ensinamentos de Krishna, adaptar o Dharma por causa de um valor cultural. Se a gente faz isso, aí é um problema. Esse é o problema, né? Então, nessa zona neutra, ocorre esse tipo de perigo também, né? Assim, por exemplo, Krishna fala pra gente ser justo, ser misericordioso, ser equânime. E aí, a gente quer ser justo, misericordioso e equânime segundo a definição de justiça, de misericórdia e de equanimidade da cultura onde a gente está. Bem, isso é um problema, porque a cultura onde a gente está é influenciada pelos modos de natureza. Krishna ele vai definir para ele. Isso é justiça para mim, isso é misericórdia para mim, isso é equanimidade para mim. Então, Krishna ele define os valores morais, ele define assim valores filosóficos de uma forma muito clara, muito objetiva. Ele dá a essência desses princípios de uma forma que não é cultural. Krishna ele é transcendente. Krishna ele atinge o que nenhuma cultura atinge, que é justamente essa posição universal em relação ao tempo, em relação a qualquer local geográfico. Tudo que ele fala é sempre absoluto. Nenhuma cultura é, toda cultura é relativa. Então Krishna ele vai dar valores absolutos. E esses valores não são negociáveis. Essa filosofia ela não é negociável. A essência do Dharma é sempre a mesma e é universal. Agora, a aplicação do Dharma, isso sim tem que ser contextualizado de acordo com a cultura. Então, esse é um ponto interessante, né? A essência do ponto filosófico não pode ser negociada com a cultura. Sua aplicação, com certeza, tem que ser. E um outro ponto que eu acho importante falar de cultura é que cultura, além da cultura de cada país, existem duas visões assim culturais, né? Que as duas são antagônicas e as duas são antagônicas à ideia do Dharma, né? Uma é o conservadorismo e a outra é o liberalismo, né? Toda cultura ou vai ser mais conservador ou vai ser mais liberal, ou dentro de uma cultura vai existir um movimento que é mais conservador, outro que é mais liberal, né? E aí a gente tem um ponto, né? O conservadorismo é a ideia de que tudo no passado era melhor. E que a melhor forma de eu me aproximar de um estágio de pureza, de plenitude, né? De correção, é eu me aproximar da forma com a qual as coisas eram feitas no passado, né? Esse saudosismo, essa nostalgia. Só que quando a gente faz isso, a gente esquece que no passado havia bondade, havia paixão e ignorância. Havia coisas que estavam sob a influência desses três modos, né? Então a gente, na verdade, está preferindo assim, uma visão que era contaminada pelos modos do que a visão absoluta de Krishna, que é superior à visão do passado, né? E aí a gente troca, né? O nosso Deus deixa de ser Krishna e passa a ser o passado. E a visão assim muito liberal do mundo, ela tem a ideia de que a sociedade está sempre progredindo, o que é uma falácia histórica, mas assim que o mundo está sempre progredindo e que a visão que a gente tem das coisas sempre é melhor. Se a gente pegar a visão que a gente tem, por exemplo, agora de qual é um governo perfeito, de qual é a relação perfeita, de como você tem uma sociedade perfeita, isso é melhor do que a visão que a gente tinha século passado, porque a gente já entendeu mais coisas e que daqui a 100 anos a gente vai ter entendido mais, que o conhecimento vai sempre se acumular e o futuro vai ser sempre melhor do que o passado. Né? Então, assim, o liberalismo ele vai encaminhar para isso, só que o liberalismo esquece que no futuro, nesse mundo vai estar influenciado por bondade, por paixão e por ignorância. E aí, de novo, você está trocando, o seu Deus deixa de ser Krishna e passa a ser o futuro, né?
E o passado e o futuro não são bons deuses, assim, né? Porque eles também são condicionados pelos modos de natureza. A visão de Krishna, ela é absoluta, ela se aplica a qualquer tempo, não só a qualquer lugar, a qualquer cultura, mas ela se aplica a qualquer tempo da história. Mas, de novo, ela precisa ser contextualizada. Então existem dois problemas da gente fazer essa contextualização ou não fazer essa contextualização de acordo com a cultura. Apesar da mensagem de Krishna ser atemporal, dela valer para qualquer tempo, e apesar dela ser universal em termos de cultura, apesar disso, se a gente não contextualiza o conhecimento, talvez as pessoas não consigam aplicar aquele mesmo conhecimento, né? Um exemplo, quando Prabhupada, por exemplo, ele vem para o Ocidente, ele ensina que a forma mais fácil de meditar na época onde a gente vive é cantar os nomes de Deus, é meditar nos nomes de Deus. E Prabhupada ele organiza grupos, né, que são chamados de Harinama. Os devotos iam pela rua e cantavam, apresentavam os nomes de Deus. E isso, no Ocidente, naquela época, era uma coisa assim, extremamente vanguardista. Pessoas que iam fazer manifestações culturais na rua. As pessoas inteligentes da época apreciavam isso. Os intelectuais achavam realmente algo fascinante. Pessoas quebrarem protocolos sociais para expressarem a sua visão de mundo, sua cosmovisão na rua. Então os devotos cantando, meditando, era algo realmente fascinante, incrível. Quando os devotos vão para a Índia, a primeira coisa que eles pensam em fazer é fazer Harinama, ir para as ruas e cantar, porque a Índia é o berço do yoga, o berço da tradição de Krishna, lá as pessoas iam gostar muito mais. Aí Prabhupada fala, não façam isso. Por quê? Porque na Índia, normalmente as pessoas que saem para a rua para cantar são as que saem para pedir esmola. Então ele falou, as pessoas vão, ao invés de achar que vocês são yogis, devotos, vão achar que vocês são medicantes, não vão dar atenção para você. Pelo menos as pessoas inteligentes, filosóficas, relevantes, não vão dar atenção para você. Melhor vocês apresentarem de outra forma, porque aqui a cultura é outra. Então, assim, muito interessante, né? Assim, as pessoas, para elas ouvirem, para elas praticarem, o conhecimento precisa ser contextualizado para a cultura delas. Então, um extremo é você não contextualizar. Se você não contextualizar, o que vai acontecer é que dois perigos podem acontecer. Um é que as pessoas podem não se atrair pela sua mensagem porque ela não se tornou relevante. Ou outra, as pessoas podem até se atrair pela sua mensagem, mas elas vão querer viver a sua mensagem de uma forma que já é ultrapassada, que não dá para se aplicar agora. Por exemplo, Krishna fala que o começo da vida tem que ser totalmente voltado para a educação. Que a vida ela tem que ser estruturada dessa forma que nos primeiros anos de vida, nos primeiros 25 anos de vida de alguém, essa pessoa deve dedicar a maior parte do seu tempo a estudar. E como isso era feito na época de Krishna? Né? Existia um internato chamado Gurukulas, e as crianças iam para lá com 5 anos, elas não tinham mais contato, pouco contato com os pais, com a família, e viviam bem. Isso era a forma como a cultura da época era, né? Na Gurukula haviam professores que eram tratados, assim, que meio que supriam a carência paternal, e parece que funcionava bem na época. Quando tentaram reproduzir isso aqui no Ocidente, na década de 70, 80, deu totalmente errado, porque na nossa cultura esse tipo de coisa não funciona. Então, a essência do conhecimento de Krishna, de que educação tem que ser a base do começo da vida de qualquer pessoa, prevalece. Que essa educação tem que ser tanto material quanto espiritual, isso se mantém. A forma com a qual essa educação vai acontecer, os colégios que vão oferecer essa educação, é algo que a gente tem que repensar de acordo com o nosso próprio, assim, com os próprios nutrientes culturais que nós temos atualmente, né? Com o nosso próprio solo cultural, né? Agora, então existe esse perigo de você não contextualizar o conhecimento. Outro perigo que acontece é você hipercontextualizar, contextualizar demais, né? Porque se você contextualiza muito o conhecimento, as pessoas só vão saber praticar o conhecimento dentro daquela condição específica. Quando o mundo mudar, elas já não vão mais saber o que fazer. Né? Então, até achei uma frase interessante do Papa Bento XVI, uma vez ele falou que se a igreja se casa com o século que nós estamos, quando o século mudar, a igreja vai ficar viúva. Eu achei isso assim, muito fascinante, né? Se a gente contextualiza demais a mensagem, né? Se a gente contextualiza demais a essência do Dharma, de acordo com o tempo, de acordo com uma cultura, quando a cultura mudar, e ela vai mudar, porque culturas são organismos vivos, dinâmicos, vibrantes, eles sempre mudam, a gente já vai perder o nosso referencial. Então o nosso referencial nunca pode ser a filosofia espiritual, o Dharma, dentro de uma cultura, mas tem que ser sempre a filosofia espiritual como Krishna explicou. Então, assim, essa é uma discussão bem longa, bem interessante, mas a ideia é essa. O Dharma tem sim que ser contextualizado de acordo com a cultura, mas o Dharma, ele é absoluto, ele transcende a cultura. E toda cultura vai ter algo relevante
que se enquadra em relação ao Dharma e toda cultura vai ter algo que se afasta do Dharma. Então, perguntas, comentários? Aqui no Facebook, a Milena Aroni Hare Krishna, você pode falar sobre o discurso da apropriação cultural? Podemos. Então, Milena, tem algo, assim, interessante, né? Que basicamente marcou a discussão cultural no século passado, né? Porque desde a Revolução Industrial a gente se precipitou num período de globalização. Agora, né, existem até alguns teóricos que acham que no mundo pós-Covid essa globalização ela vai mudar radicalmente a forma como ela acontece, né? E aí, assim, algumas coisas marcaram fortemente a relação entre cultura a partir do mundo globalizado, porque culturas sempre se relacionaram de três formas, basicamente, né? Sempre houve embate cultural, duas culturas disputaram para ver qual era mais hegemônica, qual possuía dominância, né? E uma cultura tentava dominar a outra ou pela imposição dos seus próprios valores, a força, ou então através de alguma de reescrita cultural, né? O cristianismo fez muito isso, né? Normalmente tinha missionários que iam lá e forçavam o povo a ser culturalmente assim, assimilado, e se não conseguiam fazer isso, eles davam alguma forma de botar os valores deles dentro daquela cultura. Então, culturas sempre tentaram se impor umas sobre as outras. Sempre existiram lugares onde as culturas conviveram de forma pacífica, mas ainda assim de forma fronteiriça, né? Uma não invadia a outra, elas mantinham sua distância. A Índia é um bom exemplo disso. A Índia tinha muita hegemonia, assim, existia, quer dizer, muita heterogeneidade cultural ali dentro. A gente via diferentes culturas, né? Convivendo naquele espaço geográfico e se respeitavam, mas ao mesmo tempo que se respeitavam, não se cruzavam. Cada uma mantinha seu espaço muito bem delimitado. E também você vai ter culturas que se cruzam e que tem uma dialética cultural. Isso não é tão comum até o período de globalização. Então, assim, a discussão sobre apropriação cultural, ela se dá muito nesse contexto da globalização, né? E aí, apropriação cultural dentro do Dharma, ela é algo realmente perigoso, né? Nesse sentido de que a gente pode tentar emular as características de uma cultura onde o Dharma viveu, onde o Dharma floresceu, mas a gente pode tentar emular características externas daquela cultura, ao mesmo tempo que a gente não preserva a essência daquela cultura. Então o que a gente precisa fazer é esse processo realmente de dialética, né? Onde a gente entende que a cultura, a cultura do Dharma, ela é uma antítese à cultura que nós temos. E aí a gente vai ter que sintetizar elas, né? Então, assim, eu diria, né, porque a apropriação cultural, né, ela é um problema onde você pega uma cultura e leva ela para outro contexto, né? Ou então onde você pega outra cultura e dá para ela o contexto que você quer e não o contexto onde ela floresceu. E a gente pode fazer isso com o Dharma. Então, nesse sentido, eu diria que qualquer pessoa que segue o Dharma, ela vai ter que fazer três coisas em relação à cultura. Ela tem que apelar à cultura, ela tem que desafiar a cultura e ela tem que transcender a cultura. Apelar à cultura no sentido de identificar na determinada cultura o que está ali que não é desfavorável para a consciência de Krishna, não é desfavorável para o Dharma, e pegar tudo isso e usar a favor do Dharma. Rupa Goswami, ele, por exemplo, foi assim esplêndido nesse sentido, porque na época de Rupa Goswami, a principal forma de arte era o teatro. Então o que Rupa Goswami fez? Qual era a missão dele? Era explicar rasa, a ideia do relacionamento com Deus. Como que ele falou? Como que eu vou explicar a rasa? Ah, já sei. O teatro, que é a forma de arte mais nobre, que era assim o pilar das discussões intelectuais da época dele, era algo que era, né, teatro é algo que é marcado por personagens e o relacionamento entre esses personagens. E já que rasa é a ideia de relacionamento, então eu vou explicar rasa, o relacionamento da alma com Deus, a partir dos conceitos do teatro. Então ele não mudou a filosofia, assim, de Krishna a respeito do que a rasa é, mas a forma dele explicar e a forma que as pessoas iam entender, porque era intuitiva para elas, que era algo que tinha a ver com a cultura delas, era usando o teatro, que era algo culturalmente muito desejável na época, né?
Então ele apelou à cultura. Podemos apelar à cultura em muitos sentidos e, na verdade, devemos fazer isso. O segundo, desafiar a cultura. Krishna sempre teve essa postura. Ao mesmo tempo que ele respeitava a cultura local, ele desafiava ela sempre que ela era contrária ao Dharma. Então temos que desafiar. A gente faz isso o tempo todo, né? O status quo agora está mudando, mas o status quo do Ocidente não é vegetariano, né? É pró-consumo de carne. A gente desafia isso. E por aí vai. Então existem muitas questões assim que o status quo cultural vão afirmar, vão defender e a gente vai ter que desafiar. Então existe um perigo da gente desafiar a cultura vulgarmente. Porque a mensagem de Krishna de que você não é o corpo, que você tem que ser veraz, que você não tem que ser promíscuo, tudo isso já é muito contracultural. A gente não precisa ser mais contracultural do que Krishna, né? Só o que Krishna fala já é escandaloso demais, né? Então a gente tem que desafiar a cultura como Krishna desafiou. Então esse é o segundo ponto, né? Temos que apelar à cultura onde ela é favorável a Krishna, temos que desafiar a cultura como Krishna desafiou e temos que transcender a cultura no sentido de entender que a cultura nunca vai dar respostas definitivas pra gente sobre o que é verdade, o que é beleza, o que é amor, o que é justiça, que Krishna vai dar essas visões, né? Então, eu não sei se foi muito bem esse o sentido da pergunta que você falou, assim foi como eu entendi, a ideia de apropriação cultural no sentido da gente pegar, né, se apropriar da cultura védica e tentar implementar ela de uma forma artificial, superficial na nossa cultura, distorcendo o contexto de acordo com a nossa própria contextualização cultural. Né? Nesse sentido, nós não devemos fazer isso mesmo. Temos que, eu acho que, adotar esses 3 procedimentos. Né? Devemos saber muito bem, conhecer muito bem a essência do Dharma para poder fazer essas 3 coisas. Apelar à cultura, desafiar a cultura e transcender a cultura. Mas aí, se era outro sentido dessa pergunta, você fala aí que a gente elabora mais.